Então é isso, nós estamos iniciando aqui o nosso estudo nesta manhã. Você é muito bem-vindo no meio de nós. Estamos estudando essa revista, O Desafio de Ser Igreja, e nesta manhã vamos ver o segundo estudo dela, que fala sobre o plano acima de todo o plano. Os estudos desta revista, é sempre bom frisar, foram tirados deste livro aí do J.I. Packer, Religião, Vida Mansa, que parece que de fato seguir a Cristo hoje virou sinônimo de ter uma vida mansa, né? Jesus diz que aquele que quer segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e seria consolado por ele, caminharia no poder do Espírito Santo dele. Mas em muitos lugares isso não é atrativo, e se você prega isso, a igreja não enche. Então você tem que mascarar um pouco isso, dourar a pílula, para que as pessoas possam buscar ao Senhor. Na verdade, a gente precisa conhecer a verdade, e a partir do conhecimento da verdade revelado por Deus na sua palavra, aí sim nós vamos conseguir moldar a nossa vida e a nossa caminhada, e as lutas ficarão mais compreensíveis e mais fáceis de ser superadas também com Cristo, a verdade de Cristo ao nosso lado. O que nós vamos ver nesse segundo estudo da revista? Nós vamos ver que o plano de Deus para a vida do cristão está revelado na Bíblia, que esse plano é bom porque Deus é bom. Tudo o que acontece na história humana, de bom ou ruim, está debaixo do plano de Deus. Esse plano revela a glória de Deus e sua graça, mesmo quando as situações da vida são aflitivas. Deus continua sendo bom, mesmo quando temos que lidar com as frustrações, as percas, a dor do sofrimento. A história humana é a história do plano de Deus. Isso é importante. Isso vai moldar a nossa cosmovisão no momento de enfrentar as lutas, no momento de viver a nossa religião, a nossa fé em Cristo, de que a história humana é a história do plano de Deus. Como é que o autor esboçou essa lição? Ele traz uma introdução, só um minuto. Ele traz uma introdução. Onde se acha o plano de Deus? Ele vai falar da leitura devocional da Bíblia, sobre o que trata o livro, a Bíblia. Esse plano é bom? Qual é o plano afinal? Glória e graça no plano divino, e ele faz uma conclusão e aplicação. Nós vamos orar mais uma vez antes de iniciarmos aqui. Santo Deus, eterno Pai, ainda na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora, Senhor, com o coração cativo a Ti, aberto para receber a instrução que vem do Senhor, da Tua palavra, na mediação de Cristo, no poder do Teu Espírito. Fala conosco, Deus, na medida da necessidade de cada um de nós. Instrua-nos, Senhor, e que saiamos daqui mais crentes, mais convictos de que a Tua vontade para a nossa vida é soberana. Aconteça o que acontecer, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, veja, o alvo desta que tem sido chamada religião vida mansa é mesmo desfrutar da prosperidade e da abundância. E hoje é dito isso: olha, o sofrimento, a dor, o mal, isso não faz parte da nossa vida. Isso é uma doce ilusão. Eu sou um pai que perdeu um filho em uma tragédia há 3 anos. Quem é que pode me convencer que isso não é verdade? Que religião me convence que isso não traz dor? Como tratar isso quando acontece? É uma doce ilusão as pessoas hoje criarem um arquétipo de mundo onde tudo dentro do mundo delas vai bem, ela controla todas as coisas, está tudo na mão delas. Isso é uma ilusão, porque a vida, ela foge do nosso controle, ela escapa de nós tantas vezes. Veja, a nossa natureza pecaminosa de fato forja um mundo perfeito e diz que nós temos direito a esse mundo. Eu recebo muita coisa na internet e tem um verbo que eu não gosto muito, quando as pessoas dizem assim: eu mereço. Você já deve ter lido muita mensagem: eu mereço ser feliz, eu mereço a paz, eu mereço o desfrute das coisas boas, eu mereço não chorar, e por aí vai. Meu caro, segundo a Escritura, você merece a condenação ao inferno pelos teus pecados. É isso que a Escritura revela, que nós merecemos. É a graça de Deus que nos salva e que nos dá algo nessa vida para caminhar, para acreditar, para depositar a nossa esperança. Esse negócio de que eu mereço tudo de bom
vai até o momento em que o mal chega na tua porta. Aí você se dá conta que a tua vida não está no teu controle, que há um plano soberano ao teu, que há um plano que vai além e que devasta aquele mundo perfeito que você colocou na tua cabeça. Veja, a realidade não sustenta essa doce ilusão de uma vida perfeita. Há um mundo maior fora do nosso controle. Isso zomba do nosso idealismo de uma vida sem dor. A realidade maior que foge do nosso controle, a gente precisa entender, não foge do controle de Deus. E essa realidade que está fora do nosso controle vai cumprir o plano de Deus na história humana. E isso para a glória de Deus. Por quê? Porque a história foi escrita, está sendo conduzida por Deus, meu caro, não é para a nossa felicidade, para o nosso desfrute não. Nós somos criaturas de Deus. Está sendo conduzida e escrita para a glória de Deus. Olha Jó, no final do livro dele, depois de todo o sofrimento, olha o que ele entendeu. Jó 42:2. E se eu encontrar Jó no céu, perdeu 10 filhos, esse eu vou querer conversar com ele. Olha o que ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó tinha um mundo lá que ele tinha cunhado, não deu nada certo, mas nunca escapou das mãos de Deus o que aconteceu na vida de Jó. Onde se acha o plano de Deus? Lá em Romanos 12:2, a gente lê assim, ó. Nós vamos chegar lá nas pregações do culto, se assim Deus permitir. Começamos hoje, a pregar a carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, essa sigla IBEG, tem uma nota nesse versículo, está assim a nota, ó. A disposição de mente do cristão deve ser determinada e moldada pelo conhecimento do Evangelho, não pelo que ele planejou, pelo poder do Espírito e pelos interesses do porvir, e não pela moda passageira deste século. E lá em Colossenses 3, de 1-4, o que Paulo vai dizer em linhas gerais? Ele vai dizer assim, ó: se vocês morreram com Cristo e renasceram com Ele para uma nova vida, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo assenta. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram com Cristo, vocês morreram para esse mundo. Veja, isso não é viver uma vida irresponsável sem planejamento, não é isso, mas é não depositar todas as tuas fichas no que acontece aqui, porque o que acontece aqui está manchado pelo pecado, está amaldiçoado pela queda, não vai se sustentar. Você não tem o controle de tudo. Eu pensei que eu viria meu filho crescer, não deu. Então Paulo fala aos Colossenses: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas onde Cristo se assenta. Quem é o autor da vida? A gente tem que pensar. Veja, um habilidoso escultor que lapida uma rocha bruta e transforma esta rocha numa escultura, ele é o proprietário dela. Ele deu o destino que lhe aprazia a ela, ele está cuidando dela, ele vai botar o preço de mercado nela, ele vai vendê-la para quem ele quiser, ele tem domínio e propriedade, porque ele é o autor daquela obra. Quanto mais Deus que nos criou, não é o acaso que nos criou, Então, uma sopa ácida, de onde veio um ser unicelular, uma ameba, e a partir dela tudo se desenvolveu. Não foi o Big Bang, porque matéria já está provado que matéria não gera matéria, o nada não gera o nada, tem que ter uma causa existente, uma causa que deu impulsão a tudo que existe. Deus, será que Deus ele criou e entregou o seu mundo à interação de leis da física e foi embora? Isso aqui é uma filosofia, o deísmo. O que fala o deísmo? O deísmo diz assim, Deus criou todas as coisas, mas como um relojoeiro habilidoso, ele deu corda no relógio e foi embora, e agora o relógio funciona sozinho, pela interação das leis naturais. Será que é isso? Não. A Escritura diz que Deus é o autor da vida, da nossa história. Se Deus é o autor da vida, então o significado dela vem dele.
E Ele nos mostra isso na sua palavra que é confiável, para nos revelar sua vontade e nos educar nela para o nosso bem. Eu gosto lá de 2 Timóteo 3, às vezes a gente perde um pouco lendo esse texto, mas olha para que serve a Bíblia. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para que você vai usar a Bíblia? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a justiça de Deus revelada na Escritura. Agora olha só, a fim de que você tem que saber tudo isso a partir da Escritura? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dentro do contexto da nossa aula, entender que além dos nossos planos, há um plano superior ao nosso, que é soberano. Onde você acha o plano? Na Escritura. Daí a importância, por exemplo, de uma leitura devocional da Bíblia. Veja, o que é ler de maneira devocional a Bíblia? Não é simplesmente ler para ter um assentimento intelectual. Sim, é importante você decorar, você guardar textos bíblicos. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, lá em Mateus 4, ele cita a Bíblia para o diabo, está escrito, ele fala 3 vezes. Então é importante para resistir ao diabo, enfrentar as tentações, você decorar a Bíblia, ter versículo bíblico para citar naquela hora. Mas uma leitura devocional é você ter um relacionamento com o texto lido, é você ler um texto e perguntar assim: o que esse texto fala para a minha vida? Como é que eu encaixo o meu dia a dia nesse texto? Como é que eu posso aplicar um princípio desse texto na minha Bíblia? Quem está falando? Está falando para quem? Está falando o que nesse texto que eu estou lendo? Uma leitura devocional é uma leitura meditativa, é ouvir Deus falando na Escritura. Ler devocionalmente a Bíblia nos aproxima de Deus, como numa conversa em que a gente ouve Ele nos ensinar sobre diversos temas da nossa vida. Lá em Romanos 12, 2, o texto que lemos, Paulo diz assim, para que experimenteis. Ele diz assim, vou ler de novo, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse experimenteis aí, esse verbo lá no original é para que você consiga discernir, entender, saber tudo o que acontece ao nosso redor à luz da palavra. E assim, quando você entender a tua realidade à luz do que Deus revelou, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo em situações difíceis, que é aí que você precisa. É quando está tudo difícil, não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente nem se lembra de Deus. Mas e quando a coisa aperta? Como é que você vai medir aquilo que está acontecendo ao teu redor? Talvez, se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu tinha me matado quando aconteceu a tragédia com meu filho. Talvez eu não tivesse esperança nenhuma, como tantos se matam, tantos se suicidam. Mas quando aconteceu aquilo, logo o Espírito Santo veio trabalhar. Está nas mãos de Deus. Você nunca teve o controle. Nós não temos o controle da nossa vida, quanto mais dos nossos filhos, da nossa família. Há um plano de Deus na vida dessas pessoas. Mas, para que a gente experimente, consiga discernir o que acontece ao nosso redor, isso tem que fluir da palavra de Deus. Para que a gente entenda que lá no olho do furacão, Deus não deixou de ser bom. Deus não deixou de ser bom ao levar o meu filho com 4 anos. Ele não deixou. Isso é algo sobrenatural na nossa vida. Só Deus tem que fazer uma obra em nós para que você entenda e aceite isso. Não se rebele contra a vontade dele. Por quê? Porque ele não deixou de ser bom. Leitura devocional. Sobre o que trata a Bíblia? Qual o objetivo da Bíblia? Será que é mostrar como podemos ser prósperos e felizes? Como se divulga hoje, se prega isso como evangelho? É vencer lutas espirituais? É decretar a derrota do diabo? Como se o mal não estivesse no teu coração? Paulo em Efésios capítulo 2 diz que o nosso coração é caído. Jeremias no capítulo 17 diz que é o mais corrupto de todos os órgãos. O diabo é mau, mas o nosso coração também.
Jesus diz o que vem de dentro do coração em determinado momento. Só maldade. Quem pode controlar esse coração? Só o Espírito Santo. Afastar todo sofrimento e dor, é para isso que a Bíblia serve? Uma resposta curta, e dos mais espirituais, eles vão dizer assim: revelar como podemos ser salvos. Isso é verdade, irmãos. A história da redenção é revelada de Gênesis a Apocalipse, mas preste atenção, isso não é o ponto. Enquanto Deus revela a história da redenção, salvando um povo que Ele elegeu em Cristo na eternidade, o que Ele está fazendo? O que está acontecendo nos bastidores? Ele está revelando quem Ele é. Ele está revelando a sua glória, em fazer promessas no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo pela cruz de Cristo. Então o tema central da Bíblia não é o homem, a salvação do homem, embora isso é fundamental. O tema central da Bíblia é a glória de Deus. Deus fez tudo para a sua glória. Outro dia me perguntaram: pastor, mas olha, para pensar, Deus já sabia que Adão pecava, não sabia? Claro que sabia. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, estava tudo no plano dele. Então por que aconteceu tudo isso? Por que Adão pecou, legou a morte para todos nós e estamos nessa fogueira hoje, todo mundo nessa humanidade sofrendo debaixo do pecado? Por quê? Porque Deus fez isso para a sua glória. Agora não nos cabe, como criaturas com mentes finitas, questionar o Criador. Por que o Senhor fez isso? Esse teatro, onde parece que somos peças do tabuleiro, onde o Senhor vai mexendo como o Senhor quer. É isso. Por que Deus fez isso? Para a sua glória. Nós precisamos guardar isso no coração, viver com isso. Deus, a história da redenção tem a ver com a glória de Deus, salvando pecadores por meio da cruz de Jesus Cristo. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, eu não trouxe aqui. A primeira pergunta diz assim: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando os reformadores olharam para a Escritura, eles entenderam isso. O fim principal do homem não é ele, não é a satisfação dos desejos dele, mas é conhecer a Deus, glorificá-lo e gozá-lo, se alegrar nele para sempre. E Deus faz isso conosco, com a sua igreja. Quando a gente entende que vivemos para a glória dele, meus irmãos, na hora do olho do furacão, o Espírito Santo dele nos alegra. Você não vai para um velório dando risada, não é isso. Ninguém vai num velório dando risada, nem um filho de Deus. Mas você vai confortado no espírito, no coração. Você vai confortado no coração. Há um plano glorioso por trás da aparente confusão e podridão desse mundo caído. Há um Deus vivo por trás da história humana. Ele controla todas as coisas, segundo o conselho da sua soberana vontade. Paulo fala isso lá em Efésios 1:11. Vou ler lá para vocês. Efésios 1:11. Olha o que Paulo diz. Olha quem era Deus para Paulo: a vontade de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Para que servia a vida dos crentes transformados agora pela vontade soberana de Deus? Para louvor da sua glória. Da glória dos crentes? O pronome aí possessivo aponta para a glória de Deus, a sua glória, uma glória que pertence a Deus. É o que a Bíblia está ensinando. A história humana, com tudo o que acontece, não pega Deus de surpresa. É decorrência dos decretos eternos de Deus para a concretização do plano dele de salvar o seu povo, condenar os iníquos, até o retorno glorioso de Jesus. Tudo faz para a sua glória. Então, a história é a história de Deus, não a do homem. Guardem isso, irmãos. A história humana, com tudo o que acontece, absolutamente tudo, é a história de Deus. Deus concretizando os seus decretos na história humana. Essa percepção aí é importante. Muda a forma como enxergamos tudo o que acontece conosco. A bênção e o sofrimento estão dentro do plano de Deus e vai cumprir um propósito redentivo dele em nossas vidas. Olha José no Egito. É conhecida a história de José no Egito. Os irmãos entregaram ele para serem escravos, ele ficou escravo, foi preso. Depois ele entendeu por que aconteceu todo aquele sofrimento. Porque Deus estava preservando a linhagem santa por meio dos filhos de Jacó. Porque da onde viria o Messias?
da descendência santa que vinha sendo preservada desde Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Desde Gênesis 3,15, Deus veio preservando uma linhagem ao longo da história, uma linhagem santa. Nós vimos hoje Paulo falando em Romanos, na pregação. É a partir dessa linhagem, da descendência de Davi, que viria o rei, que viria Jesus. Ele veio preservando esta linhagem. Então era preciso que os filhos de Jacó não morressem na fome daqueles dias, mas fossem preservados, porque era de Judá, de um dos 12, de Judá que viria o descendente depois. E se ele morresse de fome no Egito? Então José precisou sofrer, mas ele foi para lá, debaixo do plano de Deus, para que depois Judá fosse preservado com os outros irmãos da fome, e lá na frente Jesus nascesse, se encarnasse. O ímpio blasfema na dor, o crente chora, mas entende e descansa na soberania de Deus. Como eu disse, isso é uma obra sobrenatural. Quando eu perdi meu filho, não tinha força em mim para eu enfrentar aquilo. Um caixãozinho branco lá em cima da pedra, não tinha força em mim, mas algo sobrenatural operou ali, e eu estou aqui hoje, pela graça de Deus. E você também tem seus desafios que você já venceu, e muitos, e talvez até piores do que o meu, e você está aqui hoje também, porque é um plano de Deus para a tua vida, e ele superabundou, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Salmo 124 é maravilhoso. Lá é um salmo curtinho, é um salmo de romagem, ou o salmo do caminho. Do Salmo 120 até o Salmo 134, eles são um conjunto de cânticos, e que os peregrinos, quando iam cultuar a Deus em Jerusalém, eles iam cantando pelo caminho. Então são salmos de romagem, de 120 ao 134. E justamente o 124, olha o que o salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Só até aqui. Por quê? Porque o Senhor estava conosco quando se levantou o redemoinho. Há um plano glorioso por trás da aparente confusão e podridão desse mundo. Esse plano é bom? Daí a gente tem que pensar, quando a gente quer responder isso, na pessoa de Deus. Dentro da teologia sistemática tem uma disciplina, chama a ontologia ou a teontologia. O que estuda a teontologia? Estuda o ser de Deus. Claro, até onde a gente pode compreender, né? Quem é Deus? No seu ser. Deus é uma invenção? Para muitos é. Por exemplo, Karl Marx, lá no século XIX, quando pensava no marxismo, ele entendeu que a burguesia usava a religião como um ópio dos trabalhadores oprimidos. Então, para o marxismo, a religião é um ópio que deixa as pessoas entorpecidas e elas engolem qualquer coisa. Então o patrão pode explorar, esse trabalhador pode explorar. Por isso que a esquerda, por isso que o socialismo, o marxismo não tem nada a ver com o cristianismo. A religião do marxismo é o Estado, não é Cristo. A salvação do marxismo é a máquina administrativa. Olha o assistencialismo que a gente vive hoje. Oh Senhor, está gravando isso. Agora veja, o cristianismo, quem salva no cristianismo é a cruz de Jesus. Mas para muitas pessoas, a religião é uma invenção que entorpece a realidade, não tira a dor, entorpece a realidade. É como se você tomasse um anestésico, mas amanhã você voltasse e sentisse dor de novo. Não é. Será que é um servo? Deus para muitas pessoas é um servo. Muitas igrejas trabalham assim, na base da relação de consumo. Então as pessoas vão para lá para ser servidas por Deus. Oh Deus, eu estou aqui e eu quero isso, hein? O Senhor tem que me dar isso na minha vida, senão eu não creio no Senhor não. Para outros, o deísmo, já falei, Deus criou tudo, mas se afastou, não é um Deus pessoal, não se relaciona mais com a sua criação, não. A gente diz que Deus, Ele é um Deus que Ele está aqui conosco, mas Ele não se mistura com a sua criação. Ele é um Deus que está acima da sua criação, mas Ele está conosco aqui, cuidando da sua criação. Então veja,
Deus, ele é bom e pode ser mal? Será que Deus é bom e pode ser mal? Deus pode fazer a maldade? Ou ele jamais pode ser mal no seu ser? Quem é Deus? Quando o homem acusa Deus diante das tragédias naturais, é muito comum. Onde é que estava Deus lá no tsunami? Morreu tanta gente lá. Eu não creio nesse Deus porque ele não estava lá salvando. Quem falou? A tragédia podia ser muito pior. E quantos foram salvos lá por ele? Mas os que morreram, sofreram, estavam debaixo do plano dele. Ninguém vive para sempre. Quando o homem acusa Deus diante das tragédias naturais ou dos infortúnios da sua vida, sabe o que ele está fazendo? Ele está duvidando da bondade ontológica, do ser de Deus. Ele está concebendo um Deus que pode ser mal contra ele. Você tem que responder isso. Deus pode ser mal? Deus pode ter prazer no tsunami? Deus pode ter prazer no terremoto de Mianmar agora? Deus pode ter prazer? A gente tem que responder isso. Irmãos, não pode. Deus não pode ser sádico. Filosoficamente falando, Deus precisa ser alguém todo bom, porque senão ele deixa de ser confiável. Como é que eu vou entregar minha vida para um Deus que pode me fazer mal? Como? Não dá. Deus tem que ser alguém bom. Nós não podemos conceber ele como alguém que está lá no seu trono agora dando risada de quem morreu no terremoto. Não dá. Decida-se, irmão. Deus é bom ou pode ser mal? Para muita gente, Deus pode ser bom e mal. E para muita gente, ele é mal. Se ele é bom, então quando você sofre, ele não deixou de ser bom nesse momento. Estão entendendo o ponto da aula? Desse plano que está acima de todo o plano? Isso aqui é importantíssimo. Olha lá o que eu disse. Deus, por definição filosófica, precisa ser todo bom em seu ser. Do contrário, ele deixa de ser confiável. E como é que eu vou confiar em alguém que pode me fazer mal? Não dá. Deus é bom. E aí tem uma doutrina preciosa, que é a doutrina da bondade ontológica, do ser, da pessoa de Deus. Nós não somos, porque o pecado está em nós. Mas Deus não tem pecado. 1 João 1,5, olha o que o apóstolo João diz: Deus é luz, e não há nele, o que está escrito? Treva nenhuma. Palavra inspirada de Deus. Então, de onde vem toda a maldade que nos cerca? De onde que vem a natureza que se revolta contra o homem hoje? Produzindo queimadas, tsunamis, terremotos, devastação. Da onde vem isso? Vem da ação do pecado sobre ela, da ação espiritual caída do pecador, que não se relaciona mais bem, por exemplo, com a natureza, que explora, que depreda, que degrada a natureza. Sua rebeldia em buscar conhecer e obedecer a Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, de 13 a 15, olha o que diz Tiago. Tiago, capítulo 1, de 13 a 15, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo, para fazer você pecar. Deus te prova para apurar a tua fé. O diabo não, ele te tenta para te desaprovar, mas Deus não. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E daí? Então a cobiça, depois de haver concebido, dado à luz, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. No capítulo 4, versículos de 1 a 2, Tiago continua falando: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tsunamis, terremotos, devastações naturais, fomes. De onde vem isso? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Interesses egoístas individuais de tantos que exploram, degradam, depredam tudo que Deus criou hoje, inclusive desconsiderando o próximo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Tiago está dizendo. E Provérbios 22, primeira parte do versículo 8, eu gosto desse texto, está lá na revista atualizada, está assim, o que semeia a injustiça cegará males, colherá maldade. Traduzindo para uma linguagem mais popular, quem planta vento colhe tempestade. Quem planta, essa é a lei,
quem planta vento, colhe tempestade. É desafiador para nós, de fato, aceitarmos que a vontade de Deus é boa quando tudo vai mal nas nossas vidas. É desafiador, irmãos. Mas isso vai mudando à medida que entendemos que Deus é bom e nós maus por natureza, e que por nós mesmos nós estaríamos condenados. Então, se colhemos espinhos pela vida, meu caro, isso é efeito da queda da humanidade em pecado e não de Deus. Como eu disse, será que Deus é um sádico? Não é não, mas Ele é justo e não pode ignorar o pecado. Ele diz para Adão lá em Gênesis 2,17: Adão, me obedece, porque do dia em que você me desobedecer, certamente, ó o advérbio, certamente, você morrerá. Diante agora da queda, Deus não pode justificar o pecador, senão puni-lo na pessoa de outro. Ó o evangelho aí, Deus puniu o meu pecado e o teu em Jesus, para agora nos absolver diante dele, fazer com que a gente entenda as coisas espirituais que ele revelou e consiga interagir melhor com a realidade, com a vida, sem acusá-lo de ser mal, quando o infortúnio chega até nós. Olha Paulo lá em Romanos 12, em 2 Coríntios 12, o que aconteceu lá em 2 Coríntios 12? É o texto conhecido do espinho na carne. Deus levou Paulo ao terceiro céu, né? O primeiro céu, até onde a gente enxerga. O segundo céu, o espaço sideral. O terceiro céu ali é uma figura para a morada de Deus. Deus levou ele lá. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas ele foi lá. E para que ele não se orgulhasse disso e começasse a pregar: olha, eu fui até o trono de Deus, Deus botou um espinho nele. Todo mundo debate que é esse espinho, mas a verdade é, Deus colocou ali uma dificuldade na vida dele, que o faria lembrar de que, a despeito desta dificuldade que Deus não tirou, ele orou 3 vezes para Deus tirar, Deus não tirou, porque Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta. A hora que o espinho doer, sabe o que vai estar junto com o espinho? A minha graça, e ela vai te bastar, para você viver com esse espinho na tua carne. Deus não tirou o espinho, por isso que muitas vezes, irmão, Deus, você vai enfrentar às vezes uma aflição na tua vida, a vida inteira, você vai morrer lutando contra aquilo, mas o que vai estar com você como filho de Deus? A graça, e você vai enfrentar confiado no Senhor. Lá em Romanos 12:2, novamente, quando você tiver essa concepção de enfrentar esta aflição debaixo da graça de Deus, porque é plano dele para a tua vida, como foi plano para Paulo, então você vai entender que naquele momento, Deus não deixou de ter uma vontade boa, perfeita e agradável. Isso só é possível quando consideramos a bondade intrínseca de Deus, de que Ele é bom, e não as desventuras que nos acometem. Paulo entendeu bem isso quando disse lá em Romanos 8:29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A teologia da prosperidade diz assim, do triunfo, triunfalismo, todas as coisas boas. Não é isso que está escrito ali. Todas as coisas é o que acontece de bom e o que acontece de mal. Deus vai usar isso dentro do seu plano para o nosso bem. Qual é o plano afinal? O que Deus está fazendo na história? Ele está salvando sim o povo da condenação dos seus pecados pela obra de Jesus. Porque Hebreus 2:10 diz que Deus não socorre anjos, seres celestiais, eles estão salvos, não é? O diabo e os anjos maus que caíram com ele, os demônios, já estão condenados, não há salvação para eles. Judas diz que eles estão aguardando o julgamento em abismos eternos, mas Judas, claro, não é o Iscariotes, é o meio irmão de Jesus, que escreveu aquela cartinha de um capítulo, mas Deus socorre a descendência de Abraão. Por isso que Jesus, segunda pessoa da Trindade, teve que se encarnar para se identificar humanamente conosco, para nos socorrer como homens e mulheres que somos. E veja, está salvando pessoas. E aí eu me lembrei lá das 10 pragas do Egito. O que aconteceu lá naquelas 10 pragas do Egito? Vocês sabiam que por trás de cada uma daquelas pragas estava Deus humilhando uma divindade egípcia? Existia uma praga das rãs, existia uma divindade que cuidava das rãs, dos anfíbios, existia uma divindade das águas, como é Iemanjá na Umbanda hoje, existia uma divindade que cuidava das pedras, e Deus vencendo, ou mandando cada uma daquelas pragas, diante das quais os deuses do Egito nada podiam fazer. Lembra dos magos encantadores? Faraó chamou, eles não podiam suportar aquelas pragas. O que Deus estava fazendo ali? Estava vencendo esses deuses, essas divindades do Egito, mostrando quem ele era.
mostrando o seu poder e a sua glória, de que ninguém poderia enfrentá-lo. Aquelas pragas, cada uma delas, glorificaram a Deus. E aí eu acho bacana ali em Êxodo 14, quando o povo vai passar o Mar Vermelho. Quer ver? Êxodo 14. Olha que legal isso. Êxodo 14, 17 e 18. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, Deus está dizendo, para que vos sigam e entrem nele, entre dentro do Mar Vermelho. Vocês vão atravessar o Mar Vermelho, Moisés adiante, vocês vão atravessar o mar, os egípcios vão atrás, e eles vão entrar no abismo do mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando aconteceu o quê? Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O que aconteceu com eles? Eles saíram do lado de lá? Morreram dentro do Mar Vermelho. E Deus mais uma vez mostrou a sua glória lá. E Ele mostrou a sua glória em uma tragédia, matando todos eles ali, aqueles ímpios, diante do povo. Então, irmãos, por trás da tragédia dos ímpios estava a glória de Deus. Por trás da salvação do seu povo estava a glória de Deus. O povo foi salvo por meio daquela tragédia. Isso significa que por trás da história está sempre a glória de Deus. O juízo de Deus sobre o mundo caído e mesmo a salvação do seu povo em Cristo é para a glória, o louvor da sua glória. Lembra? Efésios 1:12? Deus salva aquele povo, predestina eles em Cristo para a glória, para o louvor da sua glória. Esta igreja veio para Nova Granada para o louvor da glória de Deus. Não é para exaltar o nome da denominação, a cor da cadeira, sei lá, o som, o pastor sem cabelo, nada disso. Ela está aqui para a glória de Deus. O plano de Deus é que aqui em Nova Granada Ele seja glorificado na edificação da sua igreja. Ele está fazendo isso aqui nessa manhã na vida de vocês. Isso significa que enfrentar a vida e seus desafios à luz da glória de Deus e não da batalha em si faz toda a diferença na busca pela tal felicidade. Meu caro, como as pessoas falam em felicidade hoje e buscam essa felicidade, mas o que é essa felicidade? Aí depende muito da visão de cada um, né? Quem encontra a felicidade nessa vida verdadeiramente e pode conviver bem, pode continuar vivendo, vamos dizer assim, até o final, quando passa por uma tragédia, por exemplo. Quem? Aquele que entendeu que sua vida foi feita para a glória de Deus e tudo aquilo que acontece nela, se você tem emprego ou não, se você tem família ou não, se você tem saúde ou não, se você tem dinheiro ou não, tudo que acontece nela foi feito para a glória de Deus. Isso inclui não só momentos bons, mas coisas ruins também, em razão desse mundo caído. Não é Deus o seu ser, é esse mundo que está debaixo da maldição do pecado, por conta da queda, e só vai ser restaurado quando Cristo voltar. Por isso que a nossa oração tem que ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu já contei isso. Outro dia eu falava com uma senhora lá na igreja, muito simpática, já, ela tem um marido que bebe, tadinha, tem uns filhos que estão tudo tortos, e eu dizendo para ela: fulana, que bom seria se Jesus voltasse agora, acabaria tudo isso na sua vida. Ela ficou brava comigo, queria viver mais. Não, pastor, de jeito nenhum, eu quero ficar. Eu falei: mas dona, nessa vida aí, nós temos que ter essa consciência, gente. A melhor coisa que vai acontecer na vida da igreja é quando Jesus voltar. Acabou. O céu é um lugar glorioso, nós só imaginamos como é lá. Meu filho era autista, usava óculos, não falava, mas agora ele está correndo lá. Agora ele não precisa mais daquela, não é mais limitado. Outro dia eu ouvi uma definição do que é o céu. Sabe o que é o céu? Um lugar onde não há necessidade. Você já pensou numa vida sem necessidade? Aqui não tem como, a gente precisa até do ar para viver, mas o céu é um lugar onde não há necessidade. Eu quero ir para lá agora, Senhor, volta agora, Jesus, agora, volta agora, Senhor. Tem que orar, nós temos que ansiar por isso. Sabe qual é a melhor condição do crente verdadeiro? Seria ele ser convertido e ir embora. Seria o melhor, mas nós vamos ver por que a gente fica aqui.
Nós vamos ver porque que Deus nos converte e deixa a gente aqui. Qualquer coisa diferente de buscar viver segundo a vontade de Deus para a sua glória será uma caricatura da felicidade. É algo que não sustém. Então você deseja algo para a tua alegria, você consegue aquilo, o que acontece logo depois? Aquilo já não basta mais, você quer algo maior. Você está estudando para um concurso, você passa, daqui a pouco já não dá mais o salário, você quer outro concurso. Você comprou um celular, agora eu sou feliz, daqui a pouco lança um outro, você já não é mais feliz. Você idealizou uma família, você começa a conviver em família no casamento. 2 meses depois tem a primeira briga, já não é mais a família perfeita. E se você é pecador, não convertido, você começa a pensar já em divórcio. Porque a felicidade que esse mundo dá não basta. Porque o nosso coração, como dizia Calvino, é um poço de desejos insatisfeitos. A gente sempre está querendo mais, a gente nunca se contenta. Então, se a gente começa a viver segundo a vontade de Deus, a gente vai entender que aquilo que a gente tem ou não tem é da vontade dele e é para a glória dele. Uma doce ilusão é essa caricatura da felicidade que tem destruído a vida de tantas pessoas. Olha lá, eu pus o livro de Eclesiastes aí, né? Salomão, quando escreve Eclesiastes, já está bem velhinho. E quando ele medita, logo ali no início do livro, ele olha para a vida dele, para o que ele fez. E ele medita ali, ele chega à conclusão, olhando para o trabalho, olhando para a sabedoria, olhando para os bens. Essas 3 coisas ele pensa: o trabalho, a sabedoria e os bens. Sabe o que ele chega à conclusão? Que desfrutar disso, na perspectiva humana, é vaidade, é correr atrás do vento. O que ele está dizendo? A vaidade ali, a palavra é vácuo, é um negócio que não valeu para nada. Aquele que desfrutou nessa vida do trabalho, do conhecimento e dos bens, do ponto de vista terreno apenas, perdeu a vida. Você vai morrer, meu cara, você não vai levar nada disso. Agora, Salomão diz, você tem que desfrutar disso na perspectiva da eternidade, da glória de Deus. Usar isso na tua vida para a glória desse Deus. Aí valeu, porque Apocalipse deixa claro que as obras dos santos os acompanham, vai servir de galardão lá na eternidade. Eu não sei como é que Deus vai recompensar isso na vida de cada um. Galardão é uma recompensa que Ele nos dará pelo serviço que demos a Ele nesse mundo. Mas Jesus diz que aquele que der um copo d'água a um pequenino desse que venha falar em meu nome, jamais perderá o seu galardão, Jesus diz. Aquele que serviu, um discípulo do Senhor aqui nesse mundo, aquele que serviu a Deus nesse mundo. Então, qualquer coisa desfrutada aqui na perspectiva terrena é vaidade, é correr atrás do vento. Você corre atrás do vento? Você pode até tentar, mas você não vai pegar ele nunca. Bobeira. Quem descobre a riqueza do Evangelho, que promove a glória de Deus ao salvar pessoas em Cristo, reconciliando Deus com elas, que a graça é de cima para baixo, achou a verdadeira felicidade. Começa a viver agora na perspectiva do céu, desfrutar da tua vida na perspectiva da eternidade. Deus começa a ser glorificado nessa vida, e o pecador salvo agora consegue se alegrar e ter esperança nos momentos de dor. Sua mente é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, Paulo fala aos Coríntios. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está em nós. Nós pensamos segundo a palavra revelada de Deus. Olha a importância da leitura devocional que nós falamos agora há pouco. Essa pessoa então consegue discernir, experimentar a vontade de Deus para a sua vida, mesmo em momentos de crise. E aí, o exemplo, José do Egito e Jesus, né, irmãos? O exemplo máximo. Está lá Pedro, desceu o Espírito Santo. Lucas está registrando o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Pedro vai dizer, Deus determinou que o filho dele seria entregue. A maldade humana cumpriu. Judas foi lá e entregou ele aos romanos. E vocês, muitos que estavam lá ouvindo o sermão de Pedro, fazia parte daquela assembleia que gritava, crucifica-o, crucifica-o, e agora estava lá ouvindo o primeiro sermão de Pedro, depois de verem o Espírito Santo atuando no Pentecostes. Veja, a maldade humana cumpriu o plano de Deus, e o que aconteceu? A glória de Deus se manifestou na salvação dos que creram. Veja, a maior maldade humana, a entrega do Filho de Deus para ser morto numa cruz, o pior suplício que existia para os maiores malfeitores naqueles dias,
cumpriu o plano glorioso de Deus de salvar o seu povo. Aquela maldade, aquela tragédia foi usada por Deus como instrumento para o cumprimento do seu plano redentor, entenderam? Acima daquilo havia um plano de Deus. Pedro estava explicando isso. Glória e graça no plano divino, está acabando. Por que Deus não leva seus filhos para a glória logo após a sua conversão? Vocês já leram, né? Por quê, hein? A melhor condição do cristão é ser convertido, o pastor Hernandes diz isso, e já subir para a glória. Mas por que Deus não leva e deixa a gente aqui? Olha lá, porque Deus quer ser glorificado em nossas vidas, meus irmãos. Tiago 5,11, a gente lê assim, ó. Tiago 5,11, olha o que ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó. A paciência de Jó foi quando tudo estava bem? Quando ele tinha perdido tudo. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. É sempre olhando para frente que o crente caminha, não é olhando para aquilo que está afugentando ele aqui, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus quer revelar a sua graça, seu amor e seu poder ao sustentar este pequenininho discípulo de Jesus, este crente no meio das duras provas da vida. E aí, ó, que eu coloquei 2 Coríntios 12, é o texto do espinho na carne. Paulo pediu: Deus, tira esse espinho, essa aflição, Senhor. Deus falou: eu não tiro, mas você vai estar com a minha graça. E sabe o que vai acontecer, Paulo? Ele vai falar nesse texto aí: a minha graça te basta, Paulo, porque você vai ser forte quando você é fraco, porque a minha grandeza e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí você vai depender de mim. Aí você vai ver que você vai superar aquele obstáculo que te leva a ser fraco pelo meu poder. Porque é o mesmo princípio lá de Faraó, irmãos. Por que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir? As pessoas perguntam isso. Não, mas claro, Faraó, se deixasse, ele deixava o povo ir. Não ia deixar. Mas por que Deus endureceu? Para que a glória fosse de Deus na libertação e não de Faraó. Deus queria ser glorificado em Faraó, como foi depois. Da mesma forma, se Deus não pusesse esse espinho em Paulo poderia achar que muitas vezes era ele que triunfava. Deus falou: não, vai ser na tua fraqueza, lidando com essa aflição, que você vai ver a superação do meu Espírito em você, para você superar isso aí. Entenderam? Esse é o princípio, esse é o plano de Deus para nós, quando nos entrega a duras provas de vida. Mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, nos levando a estar de pé, como eu estou aqui de pé, como você está de pé na sua vida ainda, tendo enfrentado tantas coisas. Deus espera de seus filhos que diante da dor eles o busquem em lealdade, adoração, louvor, confiança e em obediência. Se Jesus experimentou dor sendo filho de Deus, diz o texto bíblico, para que fosse aperfeiçoado, para que aprendesse obediência, fosse ressuscitado em glória e entrasse no céu, o que trouxe glória para o Pai, seu plano para nós, seu povo, seu plano para nós é o mesmo. Então assim, se Jesus, que é o Filho de Deus, teve que passar por tantas tentações para ser aperfeiçoado em sua obediência, para que na vitória de cada uma delas o Pai fosse glorificado, o que dirá do seu povo? É assim que Deus faz com o seu povo. E lá eu lembrei desse texto de Deuteronômio 8, de 1 a 10, a gente não vai ler, mas o que acontece lá em Deuteronômio 8, de 1 a 10? O povo está se repetindo a lei, né? Deuteronômio, Deuteros, Nomos, a segunda lei, a segunda vez que é repetida a lei. Deuteronômio é o livro de Moisés que repete a lei dada por Deus já. Então ali o que Moisés está dizendo? Por que Deus deixou o seu povo 40 anos no deserto? É porque eles não creram no relatório dos espias, né, de Jericó. Só 2, Josué e Caleb disse: Deus é poderoso e vai nos dar essa terra. Os outros ninguém creu. E Deus falou: porque vocês não creram, vocês vão ficar rodando 40 anos no deserto agora antes de entrar em Canaã. 40 anos. Mas por que Deus fez isso? Deuteronômio 8, de 1 a 10 explica certinho. Depois você lê em casa. Para provar o que havia no coração de muitos. Se naquela peregrinação eles iam buscar a Deus,
louvar a Deus, confiar na promessa de Deus que em algum momento eles entrariam em Canaã, aquela terra prometida que manava leite e mel, ou não. E os que não creram, morreram pelo caminho. Da geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, ninguém entrou em Canaã, só Josué e Caleb, porque eles duvidaram de quem era Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus, do plano de Deus para eles, porque Deus os libertou do Egito justamente prometendo uma terra deleitável, onde ele seria adorado. É o que Deus promete para mim e para você hoje, quando a gente olha para o céu, esse plano final de Deus para a vida da igreja. Agora, aqui, debaixo do plano de Deus, nós vamos nos agarrar no nosso plano, ou nós vamos entender que aquilo e tudo que acontece em nossa vida está debaixo do plano de Deus. Aqueles que seguirem assim, confiados em Cristo, serão sustentados, caminharão com Deus nessa vida. Os que são interesseiros estão na igreja, e está cheio de interesseiro na igreja, quer barganhar com Deus, barganhar a bênção, né? Quer a bênção, mas não quer compromisso com o Deus que abençoa. Esses aí, em algum momento, sairão, vão ficar procurando aquilo que fale o que eles querem ouvir, aquilo que deu o aval aos sonhos, ao merecimento que eles têm diante de Deus. Uma doce ilusão, porque a realidade da vida em algum momento vai mostrar, a conta vai chegar em algum momento, de que eles não têm o controle desse plano que eles arquitetaram. E daí a gente já pode concluir. Olha lá, qual o plano de Deus para a história humana? Segundo a Bíblia, revelar sua glória enquanto salva o seu povo. Revelar a sua glória enquanto salva o seu povo. Ele não vai abandonar esse povo, a igreja está aí, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus disse. Estamos aqui. Esse plano pode envolver dor pelo caminho, mas mesmo assim será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprindo. Por quê? Olha como é importante entender quem é Deus. Porque Deus é bom, Ele é bom em seu ser, e Ele não pode praticar o mal. Não pode. O departamento de praticar o mal é com a gente, não é com Deus. Nunca seremos capazes, é verdade, de entender perfeitamente todo o mal que nos acontece como algo bom. Não. A gente, só depois de um tempo que eu comecei a enxergar a perca do meu filho de outra forma. No início, a gente não consegue entender. Por quê? Porque somos criaturas com mentes afetadas pela queda. E o que precisamos é descansar, sabendo que aconteça o que acontecer. O plano de Deus é maior que os nossos. Lembra Jeremias? Lembra Isaías? Porque eu sei que planos tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos pensamentos são daqui, os meus pensamentos são do alto. Então, o que precisamos é descansar, sabendo que aconteça o que acontecer, o plano de Deus para nós é bom e está se cumprindo para o nosso bem. A confiança na bondade de Deus é que fará a manifestação de seu plano ser alívio, mesmo quando dói. Entendeu isso? Por isso que é importante ler a Bíblia de maneira devocional, destacando a bondade, alguns atributos de Deus na Escritura: a bondade, a justiça, a verdade, a paciência, o amor, a compaixão. São atributos de Deus. Todo o texto está destacando algum deles. E o último slide, algumas aplicações. Último, para a gente pensar: a aceitação ou não do plano de Deus para a sua vida dependerá do quanto esse Deus, que é bom, é real para você. Ou melhor, está entre vírgulas aqui, né? Explicação. Dependerá de quanto esse Deus, vírgula, que é bom, vírgula, é real para você. Será que você crê num Deus real que se revelou na Escritura? Ou você crê num Deus que você concebeu? Essa relação íntima com a boa vontade de Deus para a sua vida será maior na medida em que você faz a leitura devocional da Bíblia, por exemplo. Portanto, está aí, leia devocionalmente a Bíblia todos os dias. Na internet, você vai ver muitos planos de leitura da Bíblia anuais. Eu vou trazer um aqui para a igreja. Você vai ler todo o Novo Testamento durante o ano 2 vezes, e você vai ler o Antigo Testamento 1 vez e o livro de Salmos 2 vezes. Todo dia você vai ler um trechinho ali, 4 capítulos da Escritura.
Separe um tempo para você fazer isso. E depois, se concentre em algo que te chamou a atenção e medite naquilo. Converse com aquele texto. Traga ele para a tua vida, para o momento que você está vivendo ali. E você vai ver o que o Espírito Santo vai comunicando a você. Os puritanos faziam isso. Era essa meditação na Escritura. Dessa forma. Segundo lugar, toda frustração e sofrimento em sua vida se encaixa no plano de Deus, que é bom. E portanto, aprenda a olhar a dor sob a ótica de Deus e do seu plano eterno para formar em você a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29, Paulo vai dizer. O que Deus está fazendo na tua vida hoje? Está formando a imagem de Cristo em você, está dando traços do caráter de Cristo em você. Depois, se a sua vida está difícil, isso é sinal que Deus te ama, meu caro. Ele está amparando as arestas do pecado na tua vida por meio das dificuldades. Como um pai amoroso cuida do seu filho na sua desobediência. Eu tomei muito puxão de orelha e eu agradeço meu pai, porque eu não desviei do caminho por conta daqueles puxões de orelha. Eu busquei ser um aluno cada dia melhor na escola por conta das cintadas que eu tomei. Ele me ama, ele queria o meu bem, já está na glória, mas ele queria o meu bem. Hebreus capítulo 12, o escritor diz que Deus faz o mesmo com a gente. Ele quer o nosso bem como um pai amoroso e por isso ele nos disciplina. E a disciplina, meu caro, no início, diz o texto bíblico, ela não é alegre não, é dura mesmo, mas depois produz fruto de aproveitamento, traz a santidade de Deus para a nossa vida. Você vai se parecendo mais com Jesus. Você não foi criado para ser feliz sem Deus. As pessoas acham que pode viver sem Deus, elas estão vivendo uma doce ilusão. Você não foi criado para ser feliz sem Deus, mas para alcançar plena alegria, buscando a glória do teu Criador. Então, diante das frustrações desta vida, saiba que Deus está manifestando a sua bondade sobre a tua vida, e Ele espera que você saiba disso, para você descansar no seu cuidado, quando você estiver enfrentando os desafios. O seu plano de vida está debaixo do plano maior de Deus para a tua vida, e esse plano divino é melhor do que o seu, porque Deus é bom, e nós não somos. Deus sabe melhor, eu acredito, né, que Deus sabe melhor o que é bom para a minha vida do que eu mesmo. Se eu não confiar nisso, quem é Deus para mim? Então fica aí essa lição dessa manhã, o plano sobre todos os planos, esse plano de Deus para as nossas vidas. Deu 50 minutos de aula, graças a Deus pela vida dos irmãos, também você está nos visitando pela primeira vez hoje, seja muito bem-vinda. Seu nome? Débora, isso. Durante muito tempo eu chamei a mãe de Agostinho de Débora, mas a mãe de Agostinho é Mônica, gente. A mãe de Agostinho de Hipona, aquele teólogo que viveu no século IV, orou 30 anos pela conversão dele. Uma mulher, as mulheres são mais nobres que os homens. Essa mulher, Mônica, orou 30 anos, e o Senhor em algum momento alcançou aquele homem, de maneira irresistível. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer um complemento? Não? Vamos orar para encerrar? Eu vou pedir, você pode orar para a gente, por favor, encerrando a nossa aula? Você pode orar aqui no microfone, para quem está participando de casa poder ouvir? Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe. Terça-feira, 8 horas, reunião de estudo.